No princípio de tudo, Augusto Nicodemos, a criação do homem, chegamos ao clímax da narrativa, quando ainda no sexto dia, Deus resolve criar um ser diferente de tudo o que tinha criado até este ponto. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Disse-lhes mais: eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente. Eles vos servirão de alimento, e a todos os animais selvagens, a todas as aves do céu, e a todo ser vivo que rasteja sobre a terra dou toda planta verde como alimento. E assim foi. E Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom. E foram-se a tarde e a manhã o sexto dia. Versículo 26 até o versículo 31. Pela primeira vez Deus fala no plural em tudo o que criou antes do homem. O texto é sempre. E disse Deus, versículo 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24. No texto todo, essa expressão aparece 8 vezes. Mas no versículo 26 é a primeira vez que ela é seguida de um verbo na primeira pessoa do plural, façamos. Várias explicações têm sido dadas pelos estudiosos. A primeira alega que esse é um plural majestático, um mero recurso retórico e gramatical. Às vezes ouvimos autoridades dizerem em seu discurso: nós queremos nesta noite agradecer. O uso da primeira pessoa do plural, façamos, evoca a ideia de coletividade, ou seja, de que se trata de mais de uma pessoa. Por isso Moisés usou esse tipo de retórica, segundo acham alguns. Mas por que ele usou esse recurso somente no versículo 26? Porque nos outros 7 versículos de Gênesis 1, ele usa e disse Deus, no singular e não no plural? Porque só usa o plural quando Deus vai criar o homem? A segunda explicação é que Deus está falando com os anjos no conselho de anjos. Mas, se fosse assim, não faz sentido ele dizer: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, versículo 26. O homem não é feito à imagem e semelhança dos anjos? Portanto, esse plural não se refere aos anjos. A explicação mais provável para o uso desse verbo na primeira pessoa do plural é que, aqui, a indicação, ainda que sutil, da pluralidade de pessoas que há em Deus, e que já foi indicada no versículo 2, quando é dito que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. No versículo 1 é dito que Deus criou os céus e a terra. No versículo 2 é dito que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ou seja, Moisés já vem dando aqui e acolá indícios de que no ser de Deus existem pessoas. O Deus Espírito Santo já foi nomeado no versículo 2. Mais adiante, no livro de Gênesis, aparecerá outra pessoa, Deus Filho. Portanto, esse façamos no versículo 26 aponta para o ser plural de Deus. Existe um só Deus, em que subsistem
algumas pessoas. O número ainda não está definido até este ponto do livro de Gênesis. Mais adiante, no entanto, ficará claro que são 3 as pessoas que subsistem na Trindade. Deus determina-se a criar um ser que fosse à sua imagem e à sua semelhança. Vamos logo deixar claro que isso não significa que Deus tenha corpo. Diante dessa expressão do versículo 26, algumas pessoas imaginam que se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e se o homem tem um corpo, logo Deus tem que ter corpo, já que nós temos. Em outras palavras, se temos corpo e somos criados à imagem e semelhança de Deus, isso significa que Deus também tem um corpo parecido com o nosso. Mas não é nesse sentido que o texto fala em ser à imagem e semelhança de Deus, pois desde o começo Moisés vem dizendo que Deus é eterno, sempre existiu e que Deus é espírito. A matéria é a criação dele e, portanto, não faz sentido falar de um Deus material, um Deus que tenha uma essência material e corpórea. Ele é espírito eterno. Portanto, a expressão à nossa imagem, conforme nossa semelhança, versículo 26, tem de ter outra explicação. A explicação que entendemos ser a melhor é esta. O homem foi criado com características morais e espirituais que refletem o caráter e o ser de Deus. O homem é um ser pessoal, inteligente, consciente, criativo e que usa de linguagem assim como Deus. E disse Deus, de toda a criação é o único ser capaz de falar, de se comunicar. É isso que significa ser a imagem e semelhança de Deus. Significa que o homem é um ser moral, um ser dotado de características como amor, justiça, bondade e retidão. Todos esses atributos que são divinos, Deus confere ao ser humano. É bom destacar que existem atributos que Deus não conferiu ao ser humano. Deus é eterno, mas não conferiu esse atributo ao ser humano, pois o homem foi criado. Deus é onipotente e onisciente. Deus é onipresente, onipotente e onisciente, mas o homem não é. Portanto, o fato de o homem ser a imagem e semelhança de Deus não significa que seja igualzinho a Deus, mas sim que recebeu algumas características que refletem o ser de Deus. Ao criá-lo assim, Deus tinha alguns objetivos. Primeiro, queria que o homem fosse o seu representante na terra. Na cultura de Moisés, a cultura do Antigo Oriente, que imperava tanto no Egito quanto na Babilônia, assim como em Canaã, os reis soberanos, os faraós, eram vistos como representantes de Deus na terra. Por isso reinavam com poder absoluto. E somente o rei, o soberano, o faraó, era filho de Deus. Mas Moisés estava dizendo que todos os homens são criados à imagem de Deus e que todos eles são representantes de Deus sobre a terra. Logo depois de dizer, façamos um homem à nossa imagem conforme nossa semelhança, Deus diz para que ele domine sobre tudo. E não era um imperativo válido somente para o primeiro casal, mas para seus descendentes também, justamente porque eles são representantes de Deus. O ser humano foi criado como representante de Deus sobre toda a criação. Esse era um dos objetivos de Deus ao criá-lo. O segundo objetivo era que Deus queria alguém com quem pudesse ter comunhão, alguém que se relacionasse com ele de maneira inteligente, significativa e voluntária. Não porque Deus precisasse disso, pois na pluralidade de pessoas da divindade já havia diálogo, conversa. O Pai conversa com o Filho, que por sua vez conversa com o Espírito Santo. Eles se amam, se entendem e se comunicam. Portanto, Deus não precisava disso. Mas ele quis
ter na sua criação um ser com o qual ele pudesse se comunicar de maneira inteligente, significativa, voluntária e amorosa. Por essa razão, ele fez esse ser que conhecemos como homem, o ser humano. O terceiro objetivo de Deus era criar o ser humano como macho e fêmea. Ele não cria um ser, mas sim dois seres na verdade. O termo hebraico Adam, que é traduzido como homem, é genérico, designa a nossa raça. Muitas vezes é assim que usamos a palavra homem no sentido genérico de raça. Mas o texto diz que homem e mulher os criou, versículo 27. Ou seja, Deus os criou, Zaká, macho, e o Nekeba, fêmea. São duas palavras diferentes de Adão. Então, ele criou o homem como macho e fêmea. Termos que, traduzidos na linguagem de hoje, seriam como dizer que Deus criou o ser humano como homem e mulher. Literalmente no hebraico é dito que Deus criou o homem, macho e fêmea. Ou seja, ambos são iguais diante de Deus, pois ambos carregam a imagem de Deus. O homem e a mulher são criados à imagem de Deus. Portanto, ambos têm valor, dignidade, honra, direitos inalienáveis pelo fato de serem criados à imagem e à semelhança de Deus. Mas Deus os criou diferentes, macho e fêmea, homem e mulher. Criou-os biologicamente distintos. E é nesse ponto que enraizamos a nossa ideologia de gênero. Segundo a qual é a biologia que determina o gênero. Não é a sociedade, não é a sua escolha pessoal, mas sim a biologia que determina quem você é, macho ou fêmea, homem ou mulher. É assim que Deus os criou, iguais, porém distintos, mas capazes de se complementar biologicamente, com o propósito de expressarem comunhão entre si. Isso nós veremos no restante da Bíblia. O amor do homem e da mulher, a relação entre eles, o relacionamento sexual, tudo expressa a relação das três pessoas da Trindade. Por isso Deus os criou macho e fêmea, mas também para que pudessem se multiplicar, estabelecer família, criar filhos, criar culturas, dar origem a um povo que fosse para o louvor e para a glória de Deus. O quarto objetivo de Deus era criar o ser humano para dominar sobre a criação. Deus manda que o homem domine sobre todos os seres vivos, dessa forma distinguindo o ser humano do restante da criação. Isso é importante porque hoje em dia a visão que se tem do homem é de que ele é simplesmente um animal racional, mas ainda assim um animal como os demais. Em certo sentido, somos animais sim, mas de um tipo diferente. Fomos criados de maneira diferente, somos distintos do restante da criação, portanto, temos de perceber que há nisso um valor. Hoje essa diferença está sendo apagada, mas o cristianismo é justamente uma cosmovisão de distinções. Deus faz distinções. Deus não é o mundo não é Deus. Deus não é o homem não é Deus. E o homem não é como os animais, e os animais não é como o homem. Há distinções. Há um valor para cada coisa. O próprio Jesus disse: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem comem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Mateus 6,26. Com isso, Jesus mostrou que diante de Deus o ser humano tem mais valor do que as aves, porque é o único ser que ele criou à sua imagem e semelhança e colocou como seu representante. Depois de ter criado o homem e a mulher, Deus os abençoa. Essa bênção tem dois aspectos. Primeiro, ele tem de se multiplicar, ser fecundos e encher a terra. É dessa forma que a imagem e a semelhança de Deus passam para os seus descendentes.
quando um óvulo é fecundado, Deus não precisa vir com um carimbo e chancelar que aquele embrião é criado à sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Deus já é passada de maneira ordinária, normal, no ato de se gerar outra vida. É assim que ela se transmite pelo DNA, pelo código genético. E assim, todos são feitos à imagem e à semelhança de Deus. Se Deus quiser, próxima leitura, mandato cultural.